Ensino bíblico, louvores, oração pela sua vida. Começa agora o seu programa Aprendendo a Palavra. Apresentação: Pastor Gilberto Costa e missionária Fátima Coimbra, do Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Olá, queridos ouvintes, boa tarde. A paz e a graça de Jesus para vocês, esteja aí com vocês. Quem vos fala aqui é o pastor Gilberto Costa e nós estamos aqui para mais uma edição do seu programa Aprendendo a Palavra, hein? Estamos aqui na nossa jornada de conhecimento bíblico, nossa jornada maravilhosa que está nos levando a ler a Bíblia inteirinha na sequência. Olha que a gente começou aí a já 90 e tantos programas que nós estamos nessa sequência, começando ali lendo apenas os 3 primeiros capítulos do livro de Gênesis, que é o primeiro lá do Velho Testamento, só para entender o comecinho da criação e o momento em que o ser humano decidiu viver longe de Deus. E aí nós já pulamos para o Novo Testamento, para que a gente possa conhecer bem a nova aliança, esse momento que a gente vive com Jesus agora. E aí já lemos, olha, todo o Evangelho de Mateus, todo de Marcos, todo de Lucas, e agora já estamos no Evangelho de João. Então você já abre a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 44, tá bom? Que é onde a gente vai continuar hoje. João é o 4º evangelho, né, do Novo Testamento, capítulo 12, versículo 44. Abriu aí? Então vai lá na página de índice, né, da sua Bíblia, para a gente poder continuar a nossa leitura, porque no programa de ontem nós deixamos aqui no suspense, né, o que ia acontecer, porque estavam aqui Jesus discutindo mais uma vez, né? Na verdade, os líderes religiosos discutindo com Jesus, e a Bíblia nos explicando por que esses líderes religiosos eles não conseguiam crer em Jesus, né? Não conseguiam crer que aquele homem que estava ali era o Messias, ele que, sendo Deus Todo-Poderoso, né? Desceu do céu, se esvaziou da sua condição de Deus para estar entre nós, entre os homens, para se fazer carne e mostrar toda a sua graça, toda a sua maravilha, toda a sua beleza, e fazer aqueles sinais incríveis, não é, que Jesus fazia, aquelas coisas maravilhosas. E aí os líderes, eles não conseguiram crer em Jesus. E aqui está interessante, se a gente vê o finalzinho, né, do que nós lemos ontem, que é João capítulo 12, no verso 43, que foi o último que nós lemos no programa de ontem, diz assim: porque esses líderes, né? Porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então isso é o que afastou esses líderes religiosos, né? Não quiseram aceitar ali que Jesus era o Messias, não quiseram crer em Jesus, porque sabiam, alguns desses líderes, que se crescem em Jesus seriam expulsos da sinagoga, perderiam aqueles cargos, né? Aquela autoridade que eles tinham, e aí não quiseram passar por isso, né? Preferiram rejeitar o Deus Todo-Poderoso, o Messias, o Salvador, o querido Jesus, do que realmente abrir mão dessa vida de autoridade, não é? Dessa vida boa que eles tinham. Uma pena, não é? Perderam a bênção. E aí agora a gente avançando para João 12:44, a gente vai ver um título interessante aqui, ó. O título aqui da minha Bíblia diz assim: a partir de João capítulo 12, versículo 44, diz o resumo do ensino de Jesus. Então vamos ver aqui
O que diz isso para nós? Então, João 12:44 diz assim a Bíblia: E Jesus clamou dizendo, clamou, quer dizer, falou bem alto, né? Disse assim Jesus: Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou, que é o Pai, não é? Jesus está falando aí do Pai. No 46, eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Olha aí, hein? Se você, ouvinte, tem vivido uma vida de trevas, o que é uma vida de trevas, pastor? Uma vida com agonia, sem paz, com vícios, com briga dentro de casa toda hora, com desemprego, com miséria, sabe? Uma vida com medo, não é? Isso é uma vida em trevas, não é? Uma vida sem esperança. Então Jesus está dizendo, ó, eu vim como luz para o mundo. É para você que ele veio, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Então você pergunta, pastor, o que eu faço para sair dessas trevas? Creia em Jesus, obedeça a palavra dele, que é o que ele está dizendo aqui. Foi para você que ele veio como luz para o mundo, para você sair dessa vida de trevas. Aí no 47, Jesus diz assim, se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, quer dizer, não as praticar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Olha que bacana. Então Jesus está interessado agora em salvar a gente, né? Em levar a gente para morar no reino dos céus. Então é todo o interesse dele. Agora não é para julgar. No futuro, quando ele voltar a segunda vez, aí sim ele vem para julgar. Mas por enquanto, ele está indicando para a gente o caminho para a salvação, né? Aí no verso 48 diz assim, Jesus falando, quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, que tenho falado, essa o julgará no último dia. Olha só, gente. Porque no dia que chega, esse último dia que Jesus está falando, é o dia em que a gente vai ter que comparecer diante de Deus para prestar contas do que a gente fez aqui nessa vida. E aí Jesus está dizendo, olha, essa palavra que eu falo agora, é essa que a gente vai ser confrontado com ela no dia do julgamento. E aí não adianta a gente dizer, não, mas eu não sabia, não, mas eu não quis naquela hora, mas eu queria depois, né? Porque ali Jesus vai dizer, olha, eu avisei, eu chamei você, eu coloquei homens e mulheres de Deus no rádio para falar, na televisão, nas igrejas, na praça, na rua, no ônibus, no metrô, tentando falar com você, né? Mas você não quis me ouvir, Jesus vai dizer nesse dia, né? Então que não seja assim com a gente, né? Vamos ficar fora dessa aí, vamos ouvir logo agora, né? Aí no verso 49, Jesus diz assim, porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito, quer dizer, me tem dito o que dizer e o que anunciar. Então veja, Jesus estava naquele momento trazendo todas as palavras do Pai no céu, né? Veja que bonito isso. E sei, continua Jesus, e sei que o seu mandamento é a vida eterna. Repare que trecho importante esse aqui. Jesus dizendo que a vontade do Pai, o mandamento do Pai, é que todos nós tivéssemos uma vida eterna na presença dele. Ora, qual é o pai que não quer estar com seus filhos juntinho, né? Essa é a vontade do Pai. Mas ele deixou o nosso livre-arbítrio decidir, né? Então, é você, ouvinte, que decide, né? Se você vai obedecer esse mandamento e vai satisfazer a vontade do nosso Pai Celestial, que é que a gente fique junto dele, ou se você vai preferir ficar afastado, né? Aí Jesus continua dizendo, as coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Então Jesus está dizendo, eu estou falando exatamente o que o Pai me orientou a falar. Então, bonito demais isso aí, né?
E com isso a gente encerra o capítulo 12, olha, do Evangelho de João. E já vamos aqui para o capítulo 13. Então veja que bonito esse resumo, não é, do ensinamento de Jesus, que acabou aí no capítulo 12. Já no capítulo 13 do Evangelho de João, a gente vai agora para o capítulo 13, versículo 1, acontece uma coisa muito interessante, que é Jesus lava os pés aos discípulos. Veja que interessante esse exemplo que Jesus faz para ensinar os discípulos, né? Jesus usava muito esse método de ensino. Ao invés de só ficar falando e ensinando, ele também mostrava na prática para que os discípulos pudessem ver como é que deveria ser feito, né? Então veja o que diz a Bíblia em João, capítulo 13, versículo 1, diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, Jesus já sabia que estava perto a crucificação e a morte, né? Diz assim a Bíblia: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Então, amou aqueles discípulos até o fim. Verso 2: durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este, né, Jesus, que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, falando aí de Jesus, levantou-se da ceia, Jesus se levantou, tirou a vestimenta de cima, Jesus ficou sem a vestimenta de cima dele, da cintura para cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela, colocou ela na cintura, né? Colocou ela, usou como um cinto, se amarrou com ela, né? Cingiu-se com ela. Então Jesus levantou durante a ceia, veja aí a cena. O diabo já tinha colocado no coração de Judas para fazer a traição, né? Para ir lá falar com os sacerdotes e entregar a Jesus. E Jesus então no meio da ceia levantou-se, pegou uma toalha, tirou a vestimenta de cima e fez o seguinte, no verso 5. Depois deitou água na bacia, quer dizer, derramou água na bacia, e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Percebeu a cena aí? No meio da ceia, Jesus se levantou, pegou uma toalha, uma bacia com água e começou o próprio Jesus, veja que coisa, a lavar os pés de cada um dos 12, né, que estavam com ele, dos discípulos. Aí no verso 6 diz assim: aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse, olha só, Pedrão, né? O apóstolo Pedro sempre aqui, bem ousado, olha o que ele disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Perguntando. Aí no verso 7, respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendo-lo-ás depois. Em outras palavras, Jesus está dizendo: o que eu estou fazendo agora, você não está entendendo, mas depois você vai entender o que eu estou fazendo. Então no 8, disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Olha Pedro. Pedro estava com respeito, né? Aí não queria que Jesus lavasse os pés dele, né? Porque não se achava digno. Mas só que Jesus tinha que fazer. Aí veja a resposta de Jesus. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Olha que coisa. Quer dizer, disse a Pedro: deixa eu fazer, rapaz, o meu ministério aqui que eu quero fazer. Não atrapalhe não. Se você não deixar, em outras palavras, né? Eu não tenho parte contigo. Tu não tens parte comigo. Não és dos meus, né? Aí no verso 9, diante dessa resposta de Jesus, olha o que aconteceu. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Pedro pensou que, olha, já que se o Senhor lavar meus pés, eu tenho parte contigo, então aproveita, lava logo a cabeça, lava logo as mãos também, os pés, né? Quero ser lavado todo. Aí também exagerou, né? Aí no 10 Jesus diz assim: declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo.
Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse, nem todos estáis limpos. Então veja que bacana, né? Jesus estava dizendo aqui que os apóstolos eles já estavam limpos por conta dos ensinamentos que Jesus vinha dando para eles, né? Pelas ministrações que Jesus fazia. Então já estavam limpos, eles só precisavam lavar os pés ali por um sentido que Jesus vai explicar agora. Jesus disse só o seguinte, só tem um de vocês que não está limpo, que é o traidor, que é Judas, né? Esse aí já estava realmente manifestado ali com um demônio para levar adiante o plano, né, de entregar a Jesus em troca de 30 moedas de prata. E aí agora, no versículo 12, Jesus vai ensinar para eles por que ele fez esse negócio de lavar os pés. Olha que bacana. Tem assim o título na minha Bíblia, uma lição de humildade. Então o verso 12 diz assim, depois de lhes ter lavado os pés, Jesus, né, tomou as vestes e voltando à mesa perguntou-lhes, compreendeis o que vos fiz? Então Jesus voltou à mesa, se vestiu de novo para continuar a ceia da Páscoa e perguntou a eles, olha, vocês entenderam por que eu lavei os pés de vocês? Né? E no verso 13 diz assim, Jesus continua falando, vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Quer dizer, Jesus aqui está confirmando mais uma vez que ele é sim o Mestre, com M maiúsculo, e é o Senhor, é Deus. Né? Ele diz, vocês fazem bem me chamar assim, porque eu sou mesmo. Aí no 14 Jesus diz, ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Olha que coisa linda, hein? Que exemplo de Jesus. Para a gente cuidar uns dos outros, né? Lavar os pés uns dos outros. Uma verdadeira lição de humildade que Jesus deixou, não é? Dizendo, olha, eu sou Deus Todo-Poderoso e eu fiz isso, então vocês têm que fazer também. Ter esse amor, essa humildade com nossos irmãos, né? Com as outras pessoas também. Aí no verso 16, Jesus continua, em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Olha, então Jesus está dizendo, vocês viram aí? Vocês são meus servos, eu sou o Senhor. O servo não é maior que o seu Senhor. Então, se eu que sou o Senhor, Jesus está dizendo, se eu que sou Senhor de vocês, fiz isso, lavei os pezinhos de vocês, imagina vocês têm que fazer isso uns pelos outros também, e com as pessoas. Cuidar das pessoas, servir as pessoas, né? Olha que bonito. Aí no verso 18, Jesus diz, não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura. Aí veja, Jesus agora ele está dizendo o quê? Que tem alguns ali que não estavam totalmente limpos, né? Que iam traí-lo. Então Jesus vai citar agora uma Escritura. Veja como é bacana Jesus. Ele vai cumprindo as profecias, né, do Velho Testamento e citando. Olha o que ele vai dizer agora no verso, na continuação, né, no verso 17, quando ele diz, pois eu conheço aqueles que escolhi, é antes para que se cumpra a Escritura. Diz assim a Escritura que ele vai citar, aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Então aqui ele estava falando de Judas, né, que estava ali no meio dos 12, passou esses anos todos, era Judas quem cuidava das ofertas, da sacolinha das ofertas, quem cuidava era o tesoureiro, né, do grupo de Jesus, roubava dinheiro. Então Judas já vinha há muito tempo deixou Satanás entrar, né, e dirigir a vida dele. E isso que Jesus acabou de citar
aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Jesus está citando o Salmo 41, se você quiser anotar aí no seu caderninho. Salmo 41, versículo 9. Jesus está citando essa profecia que o Salmo 41, versículo 9, estava dizendo, olha, mais de 700 anos antes de Jesus vir em carne, não é? Esse Salmo já estava dizendo esse acontecimento aqui, que ia ocorrer lá com Judas, né? Aí no verso 19 segue, Jesus falando, desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Oh, glória a Deus! Olha, mais uma vez, Jesus dizendo eu sou, com letra maiúscula. O original grego é ego eimi. Jesus dizendo aqui, ó, quando acontecer, Jesus está dizendo, eu estou falando antes, para que vocês creiam que eu sou. De novo, aqui eu sou se refere ao nome de Deus, né? É o nome que Deus falou para Moisés, lá no Antigo Testamento, né? Você se lembra? Quando Moisés chegou perto de Deus ali naquela sarça, aquele arbusto ardente, né? Que queimava e não se consumia. E Deus falou com Moisés e disse, olha, você vai libertar o meu povo lá do Egito. E Moisés pergunta para Deus, olha, mas o povo vai me perguntar, quem foi que me enviou? O que é que eu digo? Aí Deus fala, diga que eu sou te enviou. Eu sou. O original em hebraico é Yahvé, eu sou. Olha que bonito. Então Jesus está de novo afirmando a sua divindade, que ele é Deus também, né? 100% Deus, 100% homem. Que beleza. E aqui no verso 20, Jesus continua dizendo, olha, em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Olha que bacana. Falando aqui que Jesus dizendo o quê? Que ele ia enviar os apóstolos, os discípulos. É hoje que nós estamos fazendo aqui, queridos, nessa rádio, né, na Renovação FM, nas ondas dessa rádio abençoada, estamos aqui levando a palavra de Deus para você. Então, se você receber essa palavra, você não está recebendo a mim, Pastor Gilberto. Eu não tenho nada para lhe oferecer, imagina. Nada. Mas você está recebendo aquele que me enviou. Quem foi que me enviou? É Jesus, que falou ao nosso coração e fala ao coração de todo mundo que ministra a palavra, né? A gente não começa a fazer isso por acaso. A gente vai obedecendo a um chamado de Jesus, né? Dizendo, pregue a palavra, ensine a palavra, né? Meu povo precisa conhecer a palavra. Meu povo está sendo destruído porque falta o conhecimento da minha palavra. Esse é o chamado para quem vai pregar, não é? Para quem vai ensinar a palavra de Deus. Então, se você está recebendo essa palavra, você não está concordando nem recebendo do pastor Gilberto. Quem sou eu, né? Não tenho nada para lhe oferecer, mas você está recebendo direto de Jesus, que recebeu direto do Pai. Então, é esse que você está recebendo. Você está recebendo a presença de Deus aí na sua casa, aí no seu trabalho, onde você está ouvindo, no seu coração, principalmente, né? Se você está ouvindo com o coração aberto. Então, que coisa bonita isso aqui. Muito bacana essa mensagem de Jesus. E aí no verso 21, acontece o seguinte aqui, ó, tem um título na minha Bíblia, o traidor indicado. Olha só. Segue a Bíblia narrando aqui. Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou, em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Olha que afirmação, já pensou? Caiu como uma bomba ali no meio dos 12, hein? Quem podia imaginar que o traidor, depois de Jesus enfrentar os fariseus, os saduceus, os escribas, os doutores da lei, os líderes religiosos, os sacerdotes e tudo mais, quem podia imaginar que dentro do grupo de Jesus, dentro dos 12, ali estaria o traidor, né? Aí no verso 22 diz a Bíblia assim, então os discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. Ora,
ali estava conchegado a Jesus, um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Esse discípulo aqui é o próprio João que escreve esse evangelho, né? E aí diz assim: a esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe: pergunta a quem ele se refere. Quer dizer, para a gente entender a cena aqui, Pedro fez sinal a João, que estava pertinho de Jesus, dizendo: pergunta aí, ele está falando de quem? Quem de nós aqui vai traí-lo, né? Aí no 25 diz assim: então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Aí Jesus respondeu no 26, respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, depois daquele pãozinho que Judas comeu, imediatamente entrou nele Satanás. Olha aqui, o próprio Satanás, o próprio diabo, o próprio inimigo entrou em Judas, né? Não foi nenhum demônio qualquer aqui. Aí diz assim: então disse Jesus, olha o que Jesus disse a Judas, né? Que já estava manifestado aqui com Satanás. Disse: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Vá logo, né? Você não colocou na cabeça que vai me trair? Faça logo, né? E aí no 28 diz assim: nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isso. Ninguém entendeu. E Jesus olhou para Judas e disse: o que você tem que fazer, faça logo. Por que eles não entenderam? Aí explica aqui no verso 29. Pois, como Judas era quem trazia a bolsa, quer dizer, cuidava das ofertas, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres, né? Faz sentido, né? Como Judas era o tesoureiro, Jesus disse: vá logo fazer o que você está pensando em fazer. Então pensaram que Jesus estava dizendo: vá comprar comida, vá comprar alguma coisa, vai dar alguma coisa aos pobres, né? Não entenderam que Jesus estava falando ali com o traidor, né? Aí no verso 30, capítulo 13, né, verso 30 de João, diz assim: ele, tendo recebido o bocado, ele é Judas aqui, tendo recebido o bocado, o pedacinho de pão molhado, saiu logo. Olha, e era noite. Então veja que bacana, né, isso aqui. Isso é um negócio muito bacana. E aí, quando ele saiu, já sem Judas na sala, né, o que Jesus fez? Jesus dá o novo mandamento. É o título aqui da minha Bíblia, o novo mandamento. No verso 31 diz assim: quando ele saiu, Judas, né, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Eita, vamos entender isso aqui. Filho do Homem é Jesus, né? Jesus está falando dele mesmo. Ele disse: olha, agora, em outras palavras, como eu mandei Judas executar esse plano de Satanás, então Jesus, ele deu início, deu autorização, não é, para que Satanás, usando Judas, desse início à maior prova de amor, à execução da maior prova de amor que já se viu em toda a história da humanidade, que é o Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo, aceitar passar por tudo que ele ia passar, toda aquela humilhação, tortura, até ser crucificado, ficar longe do Pai ali, porque ele recebeu na cruz todo o pecado da humanidade, o que tinha, o que teve naquela época e os nossos de hoje. Então, naquele momento, ele recebeu o pecado, as doenças, as enfermidades, para que ele recebesse o castigo no nosso lugar. Veja que bacana, pagasse a pena do pecado no nosso lugar. E pelos méritos dele, né, como diz lá em Isaías, pelas suas feridas nós fomos sarados, né? Então, por isso que Jesus está dizendo, olha, agora Deus foi glorificado. Começou a execução do plano de pagar o preço, né, do pecado da humanidade. E diz assim: se Deus foi glorificado nele, também Deus vai glorificar o Filho, né?
e vai começar imediatamente, porque começou a ser executado o plano da salvação. E aí Jesus continua dizendo no 33, filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros. Olha o que Jesus diz aos discípulos. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Olha, Jesus disse a mesma coisa que disse aos judeus, né? E aí no verso, por que não podia ir? Porque Jesus ia morrer na cruz, ia descer ao reino dos mortos, né? Ia tomar lá no inferno, ia tomar das mãos do diabo a chave da morte e do inferno. Então, os discípulos não podiam acompanhar Jesus nessa jornada. Aí no verso 34, Jesus diz assim, novo mandamento vos dou. Olha que mandamento bonito. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Que maravilha! Que mandamento lindo, né? Quer dizer, Jesus dando o exemplo e dizendo, olha, do mesmo jeito que eu amei vocês, vocês devem amar uns aos outros. Vocês devem ficar aí juntos com a minha presença, em harmonia, amando uns aos outros. Glória a Deus por esse mandamento, né? Obrigado, Jesus. O Senhor é mesmo maravilhoso. Glória a Deus. Só, queridos, que quando Jesus falou assim, ó, falou para os judeus e falou de novo aqui para os discípulos, olha, para onde eu vou, vocês não podem ir. Aí os discípulos ficaram curiosos com esse negócio aqui. O que Jesus quer dizer com isso, né? Então, ficaram achando um mistério aqui que eles vão já perguntar de novo para saber de Jesus que mistério é esse. Para onde é que ele ia, que eles não podiam acompanhá-lo. E isso a gente vai ver, viu? Mas não é agora não, é já. Depois do nosso intervalinho, a gente vai voltar e a gente vai continuar em João capítulo 13, versículo 36, sabendo direitinho sobre essa curiosidade dos discípulos e que lugar era esse que Jesus estava indo, tá bom? Por enquanto, vamos dar uma paradinha para você adorar a Deus, ouvir esses louvores, agradecer a Jesus por esse sacrifício maravilhoso que Ele fez por nós. E enquanto você vai adorando, o Senhor vai habitando aí nos seus louvores e vai te abençoando e vai te trazendo paz, vai te renovando, te fazendo nascer de novo, tá certo? Então vai aí que daqui a pouquinho a gente volta. Fica na paz de Jesus. Até já já. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta, do meio-dia às 2 na Renovação FM 89.1 e todas as quintas-feiras, de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o estádio do Arruda. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas, porque somos um ministério de ensino. Informações 986291752. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta, do meio-dia às 2 na Renovação FM 89.1 e todas as quintas-feiras, de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o estádio do Arruda. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas, porque somos um ministério de ensino. Informações 986291752. Glória a Deus, queridos ouvintes, estamos de volta aí para o segundo bloco do seu programa Aprendendo a Palavra. Quem vos fala aqui é o pastor Gilberto Costa e nós estamos aqui nessa bênção, não é? Lendo sequencialmente a palavra de Deus, explicando para você direitinho.
E se você estiver nos acompanhando, você vai conseguir, não sei em que período, né? Quanto tempo a gente vai levar, mas isso não importa, né? O que importa é que a gente vai andando um passinho de cada vez para você conhecer plenamente a palavra de Deus, a palavra do seu Paizinho Celestial, tudo que Ele deixou para você de herança, para que você possa tomar posse dessa herança, né? Para que você possa viver tudo de bom que a palavra de Deus tem para você e para mim. Então vamos viver isso juntos, né? Não vamos perder essa oportunidade de jeito nenhum, né? Então aqui continuando, né? Nós no primeiro bloco estávamos falando aqui de Jesus. Jesus estava dando um novo mandamento para os seus discípulos, né? Que eles se amassem uns aos outros do mesmo jeito que Jesus os amou. E veja que bonito aqui, que Jesus antes tinha falado para eles, olha, eu estou falando isso porque daqui a pouquinho, Jesus dizendo, eu vou para um lugar onde vocês não poderão ir comigo, né? E Jesus já tinha falado isso para os judeus antes, e eles ficaram sem entender, e os discípulos também ficaram sem entender o que Jesus estava falando. Então isso gerou para os discípulos uma curiosidade, né? E aqui a gente vai ver que Pedro, ele vai perguntar então para Jesus para tentar matar essa curiosidade, né? No verso 36. Então, nós estamos aqui no Evangelho de João, capítulo 13. Já vai abrindo aí sua Bíblia, se você chegou agora. João, capítulo 13, versículo 36, ok? João 13, 36. Diz assim a Bíblia: Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Olha a curiosidade, né? Respondeu Jesus: Para onde vou, não me podes seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Veja que bonito. Jesus dizendo que ia lá para o reino dos mortos, né? Ia ser martirizado ali, mas que os discípulos não iam agora, iam depois, né? Aí no 37 tem assim: replicou Pedro falando com Jesus: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Olha, que declaração de coragem, né? Pense num homem corajoso. Não é, ouvinte? O que você acha, hein? Pedrão, corajoso aqui, né? Dizendo para Jesus: não, Senhor, onde o Senhor for, eu vou também. Se for preciso, eu dou a minha vida pelo Senhor, né? Então veja o que Jesus respondeu para ele. Veja que interessante. Diz assim no 38. Respondeu Jesus: darás a vida por mim? Perguntando a Pedro, né? E Jesus disse: em verdade te digo, que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. Veja que coisa terrível, né? Jesus dizendo para Pedro que naquela mesma noite, antes do galo cantar, Pedro negaria Jesus por 3 vezes. Então, nada de acordo, né, com essa afirmação tão corajosa de Pedrão, né, dizendo: Senhor, eu darei minha própria vida por ti, né? E a gente vai ver que isso vai acontecer mesmo, né? Guarda aí essa profecia de Jesus. Infelizmente isso vai acontecer e Pedrão vai ficar bem triste, né? Porque ele vai se lembrar depois do que ele tinha falado, né? Ó, dou minha vida por ti, Jesus. Mas na hora do aperto corre todo mundo, né? Vamos ver aqui então. E isso já encerra o nosso capítulo 13. Olha que beleza. Já vamos agora para o capítulo 14 de João. Evangelho de João, capítulo 14, verso 1. Tem um título aqui na minha Bíblia dizendo: Jesus conforta os discípulos. Então diz assim, João 14, 1. Jesus dizendo: não se turbe o vosso coração. Quer dizer, não fique triste, né? Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo,
para que onde eu estou estejais vós também, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Então olha que bonito, né? Jesus dizendo, olha, não fique triste não, pessoal, ali para o grupo de discípulos, porque lá na casa de meu Pai, lá no céu, há muitos lugares preparados para vocês. E eu estou indo lá no céu para preparar o lugar, porque depois eu vou voltar. Olha, Jesus prometendo aí a sua volta, né? Vou voltar para buscar vocês, para buscar a minha igreja, né? Vamos lembrar que a palavra igreja vem do grego eclésia, que quer dizer um grupo de pessoas que está reunido. Não é igreja, não quer dizer o templo, não é o prédio, mas são as pessoas que estão ali reunidas. Então veja que bacana, Jesus está dizendo que vai voltar para que onde ele estiver nos céus, a gente possa estar com ele também. Então olha que bonito, se você aceitar, não é, fazer o que Jesus disse que a gente tem que fazer, que é o quê? Pastor, o que eu preciso fazer então? Você se arrepender, não é? Você realmente precisa confessar para Jesus as falhas, os erros, né? E se arrepender dessa vida que tem levado longe do Pai, longe de Jesus, e deixar, aceitar, abrir mão do cargo de governador da sua vida, né? Você tem que dizer, olha, eu não quero mais, Jesus, governar minha vida. Venha governar, porque o meu governo foi um desastre. Então venha o Senhor governar, que vai ser um bom governo sobre a minha vida. Então é isso que Jesus espera que a gente faça, para ele poder nos receber lá nas moradas, né, do Pai, né, lá no céu. Que coisa bonita. E aí Jesus vai dizendo, e vós sabeis o caminho para onde eu vou, no versículo 4. Aí no versículo 5, veja como os discípulos tinham muitas dúvidas, né, nesse tempo. O versículo 5 diz assim, disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Uma pergunta, né? Tomé estava, como a gente diz aqui em Recife, estava voando, né? Sem saber do que Jesus estava falando. Aí no versículo 6, Jesus diz uma palavra aqui que, olha, talvez seja uma das mais conhecidas, mesmo se você ainda não tomou a decisão de entregar o governo de sua vida a Jesus, certamente você já ouviu falar dessa palavra, ouviu escrito em algum lugar. Diz assim, ó, no verso 6, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha que afirmação Jesus está dizendo aqui, viu? Jesus mais uma vez está se declarando como Deus. Já sabemos que o nosso Deus é um Deus que é único, composto, não é? É o Deus que no início da Bíblia, lá em Gênesis, no primeiro versículo, a palavra em hebraico para ele é Elohim, que é Deus plural. É um único Deus composto de 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então aqui, Jesus está dizendo, respondeu a Tomé, Tomé, nós não sabemos para onde o Senhor vai, como vamos saber o caminho, né? O que faremos? Aí Jesus diz, eu sou o caminho. Vê que bonito Jesus dizendo, eu sou o caminho, o artigo definido, singular, o caminho. Ele não diz eu sou um caminho entre vários, não é? Então veja que quando Jesus diz eu sou o caminho, ele aí já está anulando essa palavra que as pessoas falam assim, ah não, todos os caminhos levam a Deus, né? Posso ir pelo caminho A, pelo caminho B, pelo caminho C, que todo mundo vai chegar lá em Deus. Basta eu ser bonzinho, não desejar mal a ninguém, né? Viver uma vida, fazer caridade, mas não é isso que Jesus está dizendo aqui, né? Jesus ele está falando algo com muita exclusividade, né? Jesus está dizendo, eu sou o caminho. Então é como dizer, fora dele o caminho está errado, né? Se não for por ele, não vai chegar a Deus. É isso que ele está dizendo aqui. E ele segue dizendo, eu sou o caminho e a verdade. Olha, Jesus está dizendo que ele é a verdade. Então, a verdade, não uma verdade, né?
Se fosse uma verdade, era uma entre muitas outras. Mas Jesus está dizendo, eu sou a verdade. A, artigo definido feminino, no singular, a verdade. É como se ele dissesse a única verdade, né? Então tá aí, a palavra de Deus para nós é a verdade, né? É nela que a gente se baseia, é a nossa regra de fé e de conduta, é a nossa regra de vida, né? A palavra do nosso querido Deus. E aí Jesus diz, olha, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Olha, Jesus diz que é a vida. Ó, veja que coisa, né? Se Jesus não é Deus, então jamais ele podia dizer que é a vida, né? Já pensou? Tem pessoas que acreditam que Jesus era um ser humano comum. Como ele pode dizer eu sou a vida, né? Sendo um ser humano comum? Outros dizem que ele é um espírito de luz. Como ele pode ser a própria vida se ele fosse apenas um espírito de luz? Outros dizem que Jesus na verdade era um anjo. Como um anjo, que é uma criatura de Deus, assim como nós somos criaturas, como um anjo poderia dizer eu sou a vida, né? Jamais, não é? Então somente Deus poderia dar essas três afirmações sobre si mesmo, né? Que Jesus acabou de fazer. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. E para fechar com chave de ouro, Jesus diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Veja que Jesus disse ninguém vem, ele não disse ninguém vai. Quem vai para outro lugar, longe de você, né? Longe de mim. Eu estou falando com você, eu digo, vai ali na padaria, para você ir para longe de mim, né? Agora se eu digo, vem através de mim, vem aqui, vem está dizendo o quê? Para você vir para perto de mim, né? Então Jesus está dizendo aqui, ó, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então veja, Jesus, a gente só pode ir ao Pai através de Jesus. Quando Jesus diz ninguém vem ao Pai, ele está aí dizendo que ele e o Pai são um, né? Formam um único Deus junto com o Espírito Santo. E isso ele já falou, a gente já leu aqui em outras partes aqui dos Evangelhos, Jesus dizendo isso, eu e o Pai somos um, né? Então, olha que coisa mais linda que Jesus está falando aqui. Veja esse versículo, se possível, sublinhe na sua Bíblia, passe um marca-texto, guarde, anote, porque esse versículo é muito forte. É João, capítulo 14, versículo 6. Vou ler de novo. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, pastor, mas eu queria ir ao Pai através de outro nome, através de Pedro, de Paulo, de Aparecida, de Maria, de Madalena, de Teresinha. Eu queria ir ao Pai através de João. Não posso não? Segundo o que Jesus está nos ensinando aqui, não podemos, né? Nem você, nem eu. Porque ele está dizendo o quê? Eu sou o caminho, a verdade, o único caminho, né? A única verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por ele, por Jesus, por mim. Então Jesus já está dando a dica aqui para você. Quer ir até o Pai? Vá por Jesus. Jesus está dizendo que fora desse caminho dele, não tem outro caminho para chegar até o Pai. Então, muito importante a gente ter esse conhecimento aqui, né? De João, capítulo 14, versículo 6. E aí no versículo 7, ele vai responder aqui a Tomé. Vamos lembrar que ele está aqui respondendo uma pergunta a Tomé, né? Tomé perguntou, não sabemos para onde o Senhor vai, como saber o caminho? E Jesus está respondendo, olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí no verso 7, Jesus continua, se vós me tivesseis conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Olha só, Jesus dizendo, vocês estão conhecendo meu Pai. Se vocês me conhecessem, Jesus falando, vocês conheceriam bem o meu Pai. Aí
Filipe não entendeu que era outro apóstolo e disse assim, no verso 8, replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Olha a resposta de Jesus, agora todo mundo vai entender direitinho. No 9, Jesus disse assim, disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Olha aí. Mais uma vez Jesus dizendo que Ele e o Pai são duas pessoas que formam um único Deus, né? Junto com o Espírito Santo, que é a terceira. Vou repetir o que Jesus disse a Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E aí Jesus pergunta, como tu dizes, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Olha que bacana, essa do versículo 10 é lindo que Jesus fala. Vou ler de novo, falando para Filipe. Você não acredita, Filipe? Não crês que Jesus dizendo, eu estou no Pai. Quer dizer, um pedaço de Jesus está no Pai. E que o Pai está em mim. Olha só, porque os três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são feitos da mesma substância, são um único Deus que existe, são três pessoas que formam esse único Deus. O Pai está... Linda essa passagem de Jesus, né? Ele dizendo, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Olha que delícia, que maravilha. Que lindo isso aqui, né? E aí Jesus segue dizendo, as palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Olha lá, essa sintonia aí de Jesus com o Pai, né? No verso 11, Jesus continua, crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Jesus aqui clamando, né, aos discípulos, olha, vocês creiam que o Pai está em mim e eu estou no Pai? Veja os milagres que eu fiz, né? Veja quem poderia fazer essas obras que eu fiz, né? Esses sinais. Aí no verso 12, Jesus continua, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Gente, olha o que Jesus está falando aqui. Você entendeu, ouvinte? Isso aqui é uma afirmação, olha que a Bíblia é a verdade, a Bíblia é a palavra de Deus, e se é a verdade, ela se cumpre. Então, olha o que Jesus está dizendo para nós, para você que crê, que está recebendo essa palavra de coração aberto. Ele está dizendo assim, ó, em verdade vos digo que aquele que crê em mim, você crê em Jesus? Então isso é para você. Ele está dizendo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Eita, que obras Jesus fez? Ensinou, expulsou demônios, curou enfermos, ressuscitou mortos, não é? Essas foram as obras de Jesus, cuidou das pessoas. Então ele está dizendo que se você crer, você também vai fazer essas obras que ele fez, em nome dele, né? Em nome de Jesus. Só que ele vai mais além, ó. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E aí ele já pensou a gente fazer obras maiores ainda do que o que Jesus fez? No verso 13 ele emenda dizendo, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Olha que bonito, hein, pessoal? Está aqui, ouvinte, Jesus falando por que a gente pede as coisas ao Pai em nome de Jesus. Tá vendo? Quando a gente fala, vai orar e fala em nome de Jesus, não é um vocabulário crentez, né? Não é uma tradição, não é um jargão. Isso aqui a gente está só obedecendo isso que Jesus falou. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei.
Aí no 14 ele repete: se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Por isso que a gente faz em nome de Jesus, tá vendo? Porque assim ele orientou a gente a fazer. Tudo que a gente faz, queridos, tem um sentido, deve ter um sentido e uma explicação, sabe? Você não deve fazer nada que você não está entendendo por que fazer aquilo, né? Porque aí é fácil você ser enganado e acabar fazendo coisas que desagradam a Deus, né? Então, estamos fazendo, quando a gente faz em nome de Jesus, é com base na Bíblia, né? Com base no que Jesus ensinou. E aí vai o verso 15, Jesus dizendo: olha aí, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Olha que bacana, hein? Então você ama Jesus, você tem um forte sentimento por Jesus, você ama o sacrifício que ele fez na cruz para que a gente pudesse ter vida e vida em abundância. Então, como é, pastor, que eu provo que eu amo Jesus mesmo? Jesus deu a dica para você aqui, ó. Vou repetir. Se você fez essa pergunta alguma vez na vida, Jesus diz assim, no verso 15, né? João, capítulo 14, versículo 15. Jesus diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Guardareis quer dizer praticareis, né? Vamos colocar em prática. Então Jesus é prático, pessoal. Com Jesus não tem enrolation, não tem embromation, né? Com Jesus ou é ou não é. Então não adianta a gente ficar falando: Jesus, eu te amo, Jesus, eu te adoro, tu és maravilhoso, tu és tudo para mim, né? Se a gente não fizer isso que Jesus está falando. Se você me ama, ele está dizendo para você. Jesus está falando para você agora: você me ama? Então obedeça ao meu mandamento, os meus mandamentos. Essa é a prova de amor que a gente dá para Jesus. E aí vamos lembrar, não é? Mas pastor, mandamento tem muito. Como é que eu vou saber todos os mandamentos? É fácil, porque Jesus resumiu tudo, todos os 10 mandamentos, mais os 600, 800 e tantas regras, ordenanças, né, que Deus deu ao povo de Israel no Velho Testamento. Jesus resumiu tudo a 2 coisinhas bem simples. Número 1, mandamento 1. Ame a Deus acima de todas as outras coisas e pessoas, de todo o seu coração, toda a sua força, todo o seu entendimento. Primeiro mandamento. Então, Deus é primeiro lugar nas nossas vidas e a gente deve buscá-lo, como você está fazendo agora, ouvindo esse programa de rádio, de todo o coração, de todas as forças. E o segundo mandamento, qual é? Ame ao seu próximo como a você mesmo. Pronto. Então Jesus disse, em certo ponto dos evangelhos que já lemos, Jesus diz: olha, é isso aí, tudo resumido nesses 2. Ame a Deus sobre todas as coisas, número 1, com toda a tua força, teu entendimento, tua inteligência, teu sentimento, teu coração. E número 2, ame o seu próximo como se fosse você mesmo. Faça para ele o que você quer que façam para você. Então olha que fantástico, né? Que grande sabedoria de Deus, né? Que coisa linda, resumir de uma maneira tão simples, tão direta, tão fácil de entender, né? Então esse é o nosso Jesus, é aquele que facilita o nosso entendimento, né? Fazendo esses resumos e manifestando esse amor tão grande com a nossa vida, né? Então é nesse amor que eu queria agora aproveitar, dar uma paradinha nesse momento aqui, no versículo 14, no versículo 15, né, do capítulo 14, e eu queria orar pela sua vida, querido, porque hoje muitas revelações foram feitas, né? Essa parte aqui do Evangelho de João que nós estudamos foi uma parte tremenda, né? Uma parte espetacular, muita revelação, muita coisa nova para a gente digerir, meditar e deixar o Espírito Santo aí confirmar no nosso coração, né? Você que está me ouvindo, se você está sentindo aí a presença de Deus, você está sentindo o Espírito Santo queimando o seu coração, é isso aí. É isso que Ele quer fazer na sua vida, é isso que Ele quer
É isso que Ele quer conquistar. Ele quer que você abra o seu coração, tome a decisão de deixar Ele entrar para que Ele possa te apresentar todo esse amor que Deus tem por você. Então, se você puder, ouvinte, onde você estiver aí, feche os seus olhinhos e vamos orar em nome de Jesus. Pai querido e amado, Paizinho, Paizinho do céu, em nome de Jesus, eu entro agora na Tua presença junto com os ouvintes que estão nos acompanhando, Pai, para pedir que o Senhor possa realmente entrar nesses corações que estão com a porta aberta para o Senhor, Pai. Nós queremos aqui te convidar para entrar no mais íntimo da nossa alma, do nosso espírito, do nosso coração, dos nossos sentimentos, Pai. Nós pedimos, Paizinho, porque nós queremos ter essa presença de Jesus na nossa vida. Nós queremos sair do caminho onde as pessoas estão hoje, Pai. De repente esse ouvinte está indo por um caminho que ele sabe que é um caminho de morte. Ela sabe que é um caminho de morte. É o caminho da prostituição, o caminho do crime, o caminho do vício, o caminho da imprudência, Pai. Senhor, isso incomoda essa pessoa, Pai. Essa pessoa não quer mais continuar nesse caminho. Ela quer, Senhor, um outro caminho. E por isso, Pai, nós oramos agora, porque foi revelado nessa tarde, para quem não sabia, e para quem já sabia foi relembrado, que Jesus Cristo é o caminho. Só Ele é o caminho para o Senhor. Ele é a verdade. Só a Tua palavra, Pai, é a verdade que se cumpre nas nossas vidas. Ele é a vida. Jesus Cristo disse: eu sou a vida, o caminho, a verdade e a vida. A vida está em Ti, Jesus, e nós queremos essa vida em nós. Eu e os ouvintes estamos aqui te clamando, Pai, que o Senhor derrame vida nas nossas vidas. Que a Tua vida, Jesus, se misture com a nossa e que a gente seja um. É o que eu peço aqui para mim e para esses ouvintes. Como o Senhor Jesus disse ao Pai: eu e o Pai somos um. Quem vê o Pai, vê a mim. Quem vê a mim, vê o Pai. Do mesmo jeito, Jesus, que isso seja realidade na vida desses ouvintes. Que eles e o Senhor sejam um. Porque nesse momento o Espírito Santo de Deus está entrando para fazer morada, para dirigir, para transformar essas vidas que nos ouvem agora. Então, ouvinte, receba essa visita do Espírito Santo de Deus, da presença de Deus, e mantenha essa visita no seu coração. Não bote ele para fora, não despeje ele, não, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, porque corações foram tocados e vidas transformadas. Então, Pai, receba toda a nossa gratidão, toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Paizinho. Muito obrigado, Espírito Santo. E se você acredita mesmo, ouvinte, nisso que estamos orando, diga aí um amém bem bonito para Jesus. Amém. Amém quer dizer assim seja, que essa nossa oração se cumpra na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Como é bom orarmos, né? Aprendermos do Senhor, aprendermos desse nosso professor maravilhoso que é Jesus Cristo. Então, queridos, por hoje é isso. Olha, se você deseja ouvir, não é? Algum programa dessa sequência de leitura bíblica ou de algum tema que você perdeu aqui na rádio, é fácil, é só você ir na nossa fanpage lá no Facebook. Você entra lá, se você tem Facebook, entra na lupinha, né, para procurar, e procura lá por Ministério Evangélico de Ensino Bíblico, ok?
Lá você vai encontrar a nossa página, é só ir na seção de vídeos e ali você vai conseguir ouvir todos os 90 e tantos programas da Bíblia e outros. Se você não tem Facebook, não tem problema. Você vai lá no nosso endereço na internet, chama-se assim, Ministério Evangélico de Ensino Bíblico.blogspot.com.br. Anotou aí? Ministério Evangélico de Ensino Bíblico.blogspot.com.br. Lá você vai ouvir também todos os programas anteriores, tá bom? Blogspot se escreve B de bola, L de lata, O de Orlando, G de gato, S de sapo, P de pato, O de Orlando, T de tatu, ok? E não esqueça que temos um encontro todas as semanas, pessoalmente, às 8 horas da noite, nas quintas-feiras, sempre às quintas-feiras, 8 da noite, ali na Requinte Recepções, que fica pertinho do estádio do Arruda, tá bom? Daqui a pouco vem aí a vinheta com o endereço certinho para você anotar. Então, queridos, é isso. Fica na paz de Jesus, fica firme nesse caminho que é Jesus e não esquece, vai meditando nisso. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Tá bom? Que essa palavra crie raiz no seu coração e te abençoe e mude a sua vida em nome de Jesus. Então, um forte abraço carinhoso a todos e até amanhã. Fiquem na paz de Jesus. Tchau, tchau. Até amanhã. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta, do meio-dia às 2 na Renovação FM 89.1 e todas as quintas-feiras, de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o estádio do Arruda. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas porque somos um ministério de ensino. Informações 986291752. Você acabou de assistir o programa Aprendendo a Palavra, trazido pelo Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Apresentação: Pastor Gilberto Costa e missionária Fátima Coimbra.